Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso programa Personagens Bíblicos. Nós queremos agradecer a sua audiência, a sua preferência e sempre estar conosco. E nós pedimos que curta o nosso conteúdo, compartilhe para que possa chegar a outras pessoas. Conosco aqui, Pastor Tiago, Pastor Marcos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar do personagem Levi, o terceiro filho de Jacó. Uma curiosidade é que o nome Levi tem um significado, ligado ou unido. Levi, como nós já falamos, foi o terceiro filho de Jacó com Lia ou com Leia. Houve um fato importante na vida de Levi, que foi um momento de pura violência, em que Levi, de uma forma impensável, comete um ato sem pensar e uma tragédia com uma cidade inteira. Levi agiu precipitadamente, com violência, e nós vamos pedir agora ao pastor Marcos que faça um comentário sobre essa atitude de Levi, pastor Marcos, que foi, como nós já dissemos, uma atitude impensável. Pai do Senhor, pastor Marcos. Pai do Senhor, pastor Edilei, pastor Tiago, aos nossos ouvintes, participantes deste programa. Conforme o pastor Edilei disse, Levi ele foi o terceiro filho que Jacó teve com Leia. E nós vemos que, motivado pela ira, ele cometeu um pecado muito grave contra ali a cidade de Siquém. E nós vemos que, mesmo cometendo esse pecado, que foi inclusive reprovado pelo seu pai Jacó, nós vamos ver durante esse programa que mais tarde Levi ele foi separado pelo Senhor para a realização de uma obra. E alguém pode se perguntar, mas como uma pessoa marcada por essa trajetória inicial de violência, de pecado, é depois separado para a realização de uma obra? Nós vemos que Deus, ele não escolhe os homens dentro da ótica humana. Todos nós somos pecadores. A palavra nos fala lá no livro de 1 João, capítulo 1, verso 8, se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Então, Deus ele chama os pecadores para que, através da operação na vida desses homens, ele possa realizar sua obra mediante o arrependimento e o perdão que ele opera na vida do homem. Interessante, né, pastor Marcos, é que muitos começam como Levi, né? Se nós analisarmos bem, nós também começamos assim, né? Falhas, erros. Cheio de erros, cheio de falhas, mas veja, como o pastor já colocou, né? Quando Deus nos chama, Ele nos chama para transformar as nossas vidas, né? Então, a história de Levi, ela tem um ensinamento muito proveitoso para nossas vidas espirituais, né? Está muito ligado à nossa experiência antes de não conhecermos ao Senhor, né? Os caminhos pelos quais nós trilhamos, mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, eu me lembrei daquele texto de Ezequiel que diz: Eu vos darei um novo coração e porei dentro de vós o meu espírito. Então a mudança na vida do homem acontece a partir do momento que o Espírito Santo ele toma conta do nosso coração. Foi o que o Senhor fez com Levi, né? E essa passagem de Ezequiel que o pastor citou é muito propício para o momento, né? Que o Senhor pode nos dar um novo coração, né? Uma nova mentalidade, uma nova forma de viver, né? E a palavra diz assim: eis que faço nova todas as coisas, né? Agora eu vou me dirigir ao pastor Tiago, pastor Tiago, dentro dessa transformação, né? Podemos dizer de falhas, Levi agora é chamado ao ministério, na verdade, sacerdotal. Como se deu essa operação, essa condição na tribo de Levi? Pastor
podia comentar sobre esse assunto? Amém. Paz do Senhor Edilei, paz do Senhor Pastor Marcos. Nós nos dirigimos ao Senhor e à Senhora que estão conectados conosco com essa mesma saudação, com a paz do Senhor Jesus. Interessante que eu vi os companheiros falando e nos traz à memória a passagem de que todos nós pecamos e por isso nós somos destituídos da glória de Deus, né? Então a história do homem, desde a criação, ela vem embasada justamente em falhas, em pecado, mas o que nos chama a atenção é que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra nos assegura isso, né? E nós observamos que o que Levi viveu diante de toda a sua trajetória, toda a sua história, foi justamente isso, né? Nós observamos, como bem colocado na introdução, uma ação sem precedentes, uma ação com violência, onde a espada ela foi utilizada para vingança, para morte. Porém, nós vamos ver que tempo depois, né, em um episódio conhecido como episódio do bezerro de ouro, que a palavra ela menciona isso, né, enquanto muitos que estavam ali adorando, né, esse ídolo, adorando esse bezerro de ouro, Levi ele se coloca ao lado de Moisés para de fato adorar aquele que era digno da verdadeira adoração. Ele toma uma posição, ele toma uma postura, né? E com isso nós observamos que uma palavra dura de seu pai ou os resultados da sua ação, eles começam a se transformar e viver de fato aquilo que o pastor Marcos coloca aqui, conforme a palavra do Senhor Ezequiel, né? É um novo coração, um novo espírito, né? Onde antes ele tinha um espírito de violência, um espírito impetuoso, um espírito de ação carnal, de ação humana, a gente observa uma transformação e a plenitude da bênção do Senhor na vida dele, né? E nós vamos observar que Levi ele foi separado não apenas para herdar a terra, mas sim para herdar uma promessa do Senhor, servir diante de uma missão tão nobre, né, junto do sacerdócio. Interessante, pastor Tiago, que Deus mudou, mas foi preciso um posicionamento também na vida de Levi. O primeiro passo foi esse, né? O Senhor ele estava disposto a conceder a bênção, mas o posicionamento, quando Moisés ele coloca ali em livro de Êxodo 32, 26, né? Quem é do Senhor, vem a mim. E Levi ele se posiciona, e coloquei-me aqui. Isso aí. Né? Ele ouviu a voz, então, assim, ele atendeu o chamado. Para o nosso ensino hoje, para você que está nos ouvindo, Deus pode mudar todas as coisas. Claro que pode, Ele quer mudar a nossa vida. Só que também nós precisamos de um posicionamento. Pastor? Forte essa expressão que o pastor Tiago disse quando Moisés chama ali o povo e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então nós vemos que o homem ele tem que fazer a sua escolha. Nós não podemos estar divididos entre dois caminhos. O homem que quer ter uma experiência e uma bênção com o Senhor, ele tem que ter um posicionamento em meio a este mundo de pecado. É verdade. Então o posicionamento é este: quem é do Senhor, vem a mim. Então a igreja ela tem uma direção. A igreja ela tem uma direção que vem da parte do Espírito Santo. Então a igreja ela é conduzida não pela idolatria, não pela razão, por tantas coisas que o mundo está sendo guiado, mas o nosso posicionamento está em ouvir e obedecer à voz do Espírito. Interessante que aqueles, né, que por um momento haviam sido espalhados por Israel, desde então eles passam a ser separados para um serviço espiritual, né, para um serviço de notoriedade diante da congregação, né? E a palavra do Senhor ela se cumpre, porque em Deuteronômio 10, 8, a palavra diz assim: naquele tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor e para servir e para abençoar o seu nome até o dia de hoje. Então, aqueles que por um momento estavam separados, passam então a levar, a honrar a arca, né? Um objeto não material, mas de um significado espiritual muito importante, um significado profético para Israel muito importante. Para nós, né? Também, né? Para nós também, justamente. Simboliza a presença do Senhor, né? Isso aí. Agora vejam, né? Eu costumo sempre dizer isso, né? O Senhor Deus, Ele é Deus que transforma maldição em bênção, não é verdade? Então, assim, Levi não começa muito bem a sua trajetória, na verdade não começa nada bem,
quando comete esse massacre contra Siquém, os moradores A dessa atitude dele cidade. foi amaldiçoada pelo pai, né? Impensável, amaldiçoada pelo pai Jacó, mas agora, como o pastor Tiago coloca aqui, Levi está se tornando a tribo sacerdotal, aqueles que cuidariam do templo, dos louvores, aqueles que cuidariam do sacrifício. Vejam que responsabilidade, que honra Levi está sendo levado. Eu me lembrei daquele texto, pastor Edilei: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Exatamente. Me lembrei também da experiência de Josué, né? Escolhei vós hoje a quem sirvais, porém eu e minha casa Serviremos ao Senhor. Eles serviremos. fizeram uma escolha, né? Se E posicionaram. se posicionaram. Interessante é que a palavra do Senhor em Josué 3,5, ela diz o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará no meio de vós maravilhas. É verdade. Isso nos remete à necessidade de estarmos em santificação constante, né? O processo, né? Todos os dias estarmos na posição de busca contínua. E outra coisa, não é porque cometemos uma falha que tudo está perdido. É claro que nós devemos fazer todo o nosso esforço para não errarmos e não pecarmos contra o Senhor. Óbvio, a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, não é verdade? Mas aqui o nosso Deus pode mudar todas as coisas a partir do momento que nós nos posicionamos para estar à disposição e servi-lo com fidelidade. confessamos os nossos pecados. Exatamente, porque ali Levi agora está servindo ao Senhor, não é verdade? Uma coisa que eu queria colocar é que Levi teve 3 filhos, né? Gerson, Coate e Merari. Dali se formaram as famílias dos Gersonitas, dos Coatitas e dos Meraritas, né? Que serviam o templo continuamente. Algo nobre, né? Muito nobre. É uma nobreza que ela perpetuou na genealogia de Levi. E se nós analisarmos bem, nós estamos exatamente nessa situação. Aqui tem 3 pastores, né? Éramos errantes como Levi no passado, mas o Senhor nos chamou, mudou a nossa vida e hoje somos levitas. Estamos servindo ao Senhor na casa do Senhor, como pastores, né? Os irmãos que estão nos ouvindo também fazem parte do grupo de louvor. Você que está nos ouvindo pode servir ao Senhor naquilo que o Senhor te chamar. É uma grande bênção para as nossas vidas. Pastor Marcos, tinha um comentário? Quem é do Senhor, vem a mim, né? Vem a O mim. primeiro passo É o chamado, é né? o chamado. Pastores, vendo esse chamado de Levi, que nós acabamos de falar, esse ensino, o que podemos aplicar sobre o ministério na igreja hoje? Pastor Marcos, o que o senhor pode... Interessante, pastor Edilei, que quando as tribos ali receberam a divisão das terras e cidades, os levitas, eles não receberam porção alguma. Não tiveram terras, Não né? tiveram terras, mas o próprio Senhor disse: eu sou a tua parte e a tua herança entre os filhos de Israel. Que maravilha, né? Então, aqui o ensino que fica é que a igreja fiel, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que estão na realização de uma obra, nós temos a consciência de que o nosso bem maior não está relacionado às coisas dessa vida. Aquilo que está na 4ª medida, né? A obra criadora. Inclusive, a palavra nos fala que se nós esperarmos o Senhor para esta vida, nós seremos as mais miseráveis das criaturas. Então, o nosso reino não é deste mundo. Nós aguardamos a Canaã celestial. E a nossa porção, ela é eterna, né? A nossa porção é o Senhor. E lembrei-me do conselho, né? Da orientação propriamente dita do Senhor Jesus: ajuntai tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem nada consome. Pastor Tiago também quer fazer Não, o interessante é que parte da identidade da igreja, ela está relacionada justamente a esse chamado, né? E como o pastor Marcos ele coloca, não é um chamado terreno, não é um chamado institucional, não é um chamado de posição. Nós vamos observar que ele é um chamado profético, é um chamado celestial, né? E se nós pegarmos no Antigo Testamento, o sacerdócio desde lá, ele é uma posição de separação, é uma posição que exige santidade para o exercício do serviço.
E os levitas, eles foram escolhidos entre as tribos, entre os filhos de Jacó, justamente para essa atividade nobre. E é uma atividade que era nobre, né? Não é qualquer um que faz, pode fazer, mas o Senhor os separou para que eles pudessem fazer isso, né? Interceder, ministrar diante de Deus, né? E a igreja do Senhor Jesus, a igreja nessa última hora, ela é chamada também para exercer o quê? Um sacerdócio. Né? Ela é chamada para exercer uma atividade que ela é espiritual, que ela é eterna e que é maior que todos nós. E a obra do Espírito, ela é muito maior que todos nós. Né? É algo maior, porque é a obra que tem nos sustentado e que tem nos levado, né, à eternidade. O projeto de salvação que foi constituído na eternidade e hoje o Senhor tem nos dado a oportunidade de executar esse projeto. Isso aí. Agora, pastores, aplicando às nossas vidas, porque também podemos fazer, além de aplicarmos ao nosso ministério, à igreja, nós podemos aplicar isso também às nossas vidas, como prática, como podemos tirar para nós, ministros, né, pastores, e para a igreja, pastor Marcos, como é que nós podemos aplicar isso para nós? Uma das situações que nós tiramos dessa história de Levi que podemos aplicar na nossa vida é que a santificação para nós é uma necessidade, Uma busca, né? é uma busca constante, diária, porque diz a Bíblia que sem santificação Ninguém verá ninguém verá a Deus. Então, o homem precisa entender que para nós recebermos a bênção, nós precisamos estar separados daquilo que o mundo está vivendo e vivermos na total dependência do Espírito. Amém. Tudo isso na vida de Levi só foi possível porque ele se submeteu à ação de Deus na sua vida. Ele entendeu que Deus tinha um chamado para a vida dele. E nós fomos chamados para a realização de um projeto onde o cabeça é Cristo. O governo da igreja vem do Senhor Jesus, né? Agora o pastor Tiago, aplicando para as nossas Sim. vidas. Toda essa trajetória de Levi, dessa tribo, ela nos mostra que o começo, talvez ele não importe tanto, mas sim o processo, a transformação, aquilo que Deus faz, né? E nós vamos observar que Levi, ele foi de espada da morte, né? Uma espada que agiu de forma impensada, insensata, a porta-voz do povo, a porta-voz de bênção, né? E esse é o papel da igreja nessa última hora, né? Isso é obra do Espírito, nessa transformação. Então nós observamos lições básicas, mas dentro de todo um aspecto profético, né? Porque um dia nós tínhamos parte com esse mundo. Um dia nós agíamos no impulso, agíamos na carne. Mas o encontro que nós tivemos, ele mudou as nossas vidas. E nós vamos pegar na palavra, podemos pegar na palavra diversos servos, né? Eu lembro do apóstolo Paulo, né, que teve um encontro que mudou a sua vida, o que ele viu ali, né, que fez com que ele pudesse se tornar testemunha, né? E hoje nós somos verdadeiras testemunhas daquilo que temos visto e temos vivido. Como a palavra menciona, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E o que temos visto e ouvido nessa última hora são as profecias se cumprirem, a doutrina se consolidando, o corpo de Cristo se fortalecendo e a palavra que ela é viva e eficaz no nosso meio, que tem nos alimentado a cada dia. Outra coisa interessante para colocarmos aqui sobre a tribo de Levi, que Moisés e Arão, né? Arão foi o primeiro sumo sacerdote, né, de Israel. Moisés, o líder, né, qual o Senhor chamou, vieram da tribo de Levi, né, da família de Coate, né? Então, assim, vejam como a trajetória de Levi está mudando, né, aqui dentro do contexto que nós estamos falando. Começou ali com uma coisa que foi reprovada pelo pai, mas se colocou de prontidão para servir o Senhor, se posicionou junto a Moisés, Aceitou o chamado. aceitou aquilo que foi o seu chamado, e agora vemos aqui que até Moisés e o primeiro sumo sacerdote de Israel vem agora da linhagem da tribo de Levi. Então teve um papel de muita importância, suma importância
dentro das 12 tribos de Israel. E é maravilhoso a forma com que Deus muda, como que Deus muda histórias, né? Exatamente. Muda histórias. Ao longo de todos os episódios do programa Personagens Bíblicos, nós estamos observando que Deus ele mudou a história de muitos desses personagens. É verdade. Né? Ele mudou a minha história. Ele mudou a sua história. Mudou a nossa né? história. E podemos dizer que ao Senhor e a Senhora que estão conectados, Deus ele pode mudar a sua história. É verdade. Esse foi o nosso programa Personagens Bíblicos. Hoje nós falamos do personagem Levi, que foi o terceiro filho de Jacó com Lia. Nós agradecemos a sua audiência, a sua preferência, pedimos que compartilhe, curta o nosso conteúdo e assim nós encerramos aqui, já aguardando você para o nosso próximo episódio. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.